Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Segundo livro dos Macabeus. Terceira parte. Revolta e vitórias de Judas Macabeu, de 8 a 15. Do capítulo 8, versículo 1 ao capítulo 9, versículo 29. Feitos heróicos de Judas Macabeu. Judas, apelidado Macabeu, e seus companheiros penetravam secretamente nas aldeias e convocavam seus parentes, arrastando consigo todos os que se haviam mantido fiéis ao judaísmo. Formaram um grupo de aproximadamente 6.000 homens. Suplicavam ao Senhor que olhasse para o povo desdenhado por todos, que se compadecesse do templo profanado pelos ímpios, que tivesse compaixão da cidade devastada, perto de ser reduzida ao nível do solo, que escutasse a voz do sangue derramado que a ele clamava, que se lembrasse da desumana carnificina de meninos inocentes e que vingasse também as blasfêmias proferidas contra seu nome. Judas tornou-se o chefe da tropa e os gentios viram-se incapazes de resistir-lhe porque a cólera de Deus tinha se convertido em misericórdia. Atacava de improviso as cidades e aldeias e as incendiava, ocupava as posições favoráveis de onde afugentava não poucos de seus inimigos. Era principalmente à noite que ele empreendia essas expedições e a fama de seu valor espalhava-se por toda parte. Primeira vitória sobre Nicanor. Vendo Judas progredir dia a dia e alcançar sempre frequentes vitórias, Filipe escreveu ao governador da Celesíria e da Fenícia, Ptolomeu, e pediu-lhe auxílio para defender os interesses do rei. Imediatamente este designou Nicanor, um dos primeiros amigos do rei e filho de Patroclo, e o enviou à frente de uns 20.000 homens de todas as nações para exterminar toda a raça judia. Agregou a ele Górgias, general perito em assuntos de guerra. Nicanor esperava obter com a venda dos judeus que fossem aprisionados os 2.000 talentos que o rei devia como tributo aos romanos. Enviou sem perda de tempo às cidades da costa o convite para que viessem comprar judeus, prometendo entregar 90 escravos por um talento, mas não suspeitava então de que o castigo do Todo-Poderoso iria cair sobre ele. A notícia do avanço de Nicanor chegou a Judas, o qual informou aos seus da chegada dos inimigos. Num relance, os que tinham medo ou não tinham confiança na justiça de Deus fugiram e dispersaram-se. Outros venderam seus pertences, suplicando ao Senhor que os livrasse do ímpio Nicanor, que os havia vendido antes mesmo de tê-los em mãos, se não por eles, que o fizesse ao menos em consideração às alianças estabelecidas com seus pais, e porque seu santo e sublime nome tinha sido invocado sobre eles. Macabeu reuniu então ao redor de si seus homens, em número de 6.000. Exortou-os a não se deixarem intimidar pelos inimigos, nem temerem essa massa de gentios que vinha injustamente contra eles, e que combatessem com valentia, que pensassem na indigna profanação infligida por eles ao templo, na humilhação imposta à cidade devastada e na ruína das tradições de seus antepassados. Eles confiam, dizia ele, nas suas armas e na sua audácia,
mas nós colocamos nossa segurança no Deus Todo-Poderoso, que pode, com um só leve aceno, desbaratar tantos os que nos atacam como o universo inteiro. Lembrou-lhes no passado o caso da proteção divina, como por exemplo do exército de Senaqueribe. Haviam perecido 180.000 homens, e na batalha contra os Gálatas em Babilônia, 8.000 judeus tiveram de lutar ao lado de 4.000 macedônios. Como estes se achavam numa situação crítica, os 8.000 judeus massacraram 120.000 inimigos por causa do socorro que lhes foi dado do céu e alcançaram um vasto despojo. Após ter confortado seus companheiros e tê-los preparado à morte pelas leis e pela pátria, dividiu o exército em 4 corpos, colocando à frente destes seus irmãos Simão, José e Jonatas, como também Eleazar, cada qual chefiando 1.500 homens. Apenas terminada a leitura do livro santo e dada a senha, socorro de Deus, ele mesmo pôs-se à frente do primeiro corpo e travou a batalha contra Nicanor. O Todo-Poderoso combatia com eles. Massacraram mais de 9.000 inimigos, feriram e mutilaram a maior parte dos soldados de Nicanor e os puseram em fuga. Apoderaram-se também do dinheiro dos que tinham vindo para comprá-los e perseguiram por muito tempo os vencidos, mas tiveram que desistir, impedidos pelo tempo, porque era véspera de sábado e isso os impedia de prosseguir. Recolheram as armas, arrebataram os despojos dos inimigos e chegaram assim ao sábado, bendizendo o Senhor a porfia e glorificando-o por havê-los livrado nesse dia, prenunciando a alvorada de sua misericórdia. Passado o sábado, eles reservaram uma parte dos espólios para os que haviam sofrido com a perseguição, as viúvas e os órfãos, e dividiram o resto entre eles e seus filhos. Feito isso, rezaram ao Senhor em comum, suplicando misericórdia e reconciliação completa com seus servos. Nos diferentes combates com os soldados de Timóteo e de Báquides, eles mataram mais de 20.000 e tornaram-se senhores absolutos de várias praças fortes. A abundante presa dividiram-na em 2 partes iguais, uma para si mesmos, outra para os perseguidos, as mulheres, os órfãos e mesmo os anciãos. As armas que eles haviam recolhido foram colocadas diligentemente em lugares seguros e levaram a Jerusalém os demais despojos. Mataram o chefe dos guardas de Timóteo, um dos homens mais perversos, que havia feito muito mal aos judeus. Quando celebraram a festa da vitória em Jerusalém, queimaram dentro de uma pequena casa onde se haviam refugiado Calístenes e os que haviam incendiado as portas do templo, infligindo-lhes assim o justo castigo de seu sacrilégio. O tríplice celerado Nicanor, que fizera vir 1.000 negociantes para vender-lhes os judeus, humilhado, graças a Deus, por aqueles que ele desprezava profundamente, despojou-se da vestidura de honra e, atravessando o interior do país sozinho como um fugitivo, chegou a Antioquia, feliz por ainda ter podido escapar ao desastre de seu exército. E ele, que tinha prometido pagar o tributo aos romanos com o dinheiro que tiraria da venda dos cativos de Jerusalém, publicou que os judeus possuíam um protetor e que se tornavam invulneráveis quando observavam as leis estabelecidas por ele. Deus castiga Antíoco Epifanes. Por esta mesma ocasião, voltava Antíoco da Pérsia, coberto de vergonha, pois, entrando na cidade que se chamava Persépolis, ele havia tentado saquear o templo e ocupar a cidade, mas o povo se revoltou e pegou em armas para defender-se. Com isso, Antíoco viu-se forçado pelos habitantes dessa região a começar uma retirada humilhante. Achando-se perto de Ecbátana, soube da derrota de Nicanor e do exército de Timóteo.
Num arroubo de cólera, resolveu desforrar imediatamente nos judeus o mal que lhe haviam feito os que o tinham obrigado a fugir. Deu ordem ao condutor de seu carro de prosseguir sem parar, a fim de conseguir o mais depressa possível seu intento. Na realidade, a sentença do céu já havia caído sobre ele. Exclamava com presunção: assim que chegar, farei de Jerusalém o sepulcro dos judeus. Mas o Senhor Deus de Israel, que tudo vê, feriu-o com um mal implacável e misterioso. Mal acabara de pronunciar estas palavras, aconteceu que ele foi assaltado por atrozes dores nas entranhas e agudos tormentos no interior. E era muito justo, pois ele mesmo havia rasgado as entranhas aos outros por inautos tormentos. Todavia, em nada desistiu da sua arrogância. Pelo contrário, sempre cheio de soberba, exalava contra os judeus o fogo de sua cólera e ordenava que se apressasse a caminhada, quando repentinamente caiu da carroça, arrancado pela violência da corrida, e na queda fatal quebrou todos os membros. O homem que pouco antes, julgando-se acima da natureza humana, pensava poder dominar as frotas do mar e pesar as montanhas nos pratos de sua balança, ei-lo agora estendido sobre a terra, em seguida levado numa liteira, provando assim aos olhos de todos a manifesta potência de Deus. Chegou a tal ponto que o corpo vivo do ímpio fervilhava de vermes e as carnes se soltavam em pedaços entre atrozes dores. O mau cheiro da podridão que enchia o ar empestava todo o campo. Aquele que até há pouco tempo sonhava tocar os astros do céu, agora ninguém podia suportá-lo por causa do mau cheiro que dele saía. Foi então que, derribado, ele começou a perder o orgulho excessivo e a compreender melhor, torturado sob os castigos de Deus pelos constantes sofrimentos, incapaz de suportar sua própria infecção. É justo, dizia ele, submeter-se a Deus e, como simples mortal, não se querer igualar a ele. O celerado rezava ao Senhor, de quem não haveria de receber compaixão, e prometia dar a liberdade à cidade santa, para a qual ele se encaminhava, a fim de arrasá-la e fazer dela um sepulcro. Dizia ele que tornaria iguais aos atenienses todos os judeus que havia julgado indignos de sepultura e bons para serem atirados com seus filhos às aves do céu e aos animais selvagens como pasto. Ornaria com ricas prendas aquele templo que havia despojado antes, devolver-lhe-ia multiplicados os vasos sagrados, proveria com suas próprias rendas todas as despesas necessárias para os sacrifícios. Além disso, ele mesmo se tornaria judeu e percorreria todos os lugares habitados, proclamando o poder de Deus. Mas suas dores não se atenuavam, porque o justo castigo de Deus pesava sobre ele. Então, desesperado em vista do seu estado, escreveu aos judeus a seguinte carta, verdadeira súplica assim exarada: aos dedicados súditos judeus, saúde, bem-estar e felicidade da parte de Antíoco, rei e chefe do exército. Se vós e vossos filhos passais bem e se vos sucedem todas as coisas como desejais, agradeço a Deus em quem ponho minha esperança, pois quanto a mim estou prostrado pela doença, mas me lembro com prazer dos vossos sentimentos de respeito e da benevolência para comigo. Ao voltar da pátria, surpreendido por um mal cruel, julguei necessário providenciar a segurança de todos. Não que me desespere de meu estado, ao contrário, tenho a firme esperança de escapar dessa doença, mas me lembro de que meu pai designava seu sucessor cada vez que partia em expedição às províncias superiores. Ele queria que, no caso de uma desgraça ou má notícia, os habitantes do país não se perturbassem, uma vez que soubessem a quem confiar os negócios. Eu sei, ademais, que os príncipes que me rodeiam e os vizinhos do meu reino estão de atalaia e espreitam os acontecimentos. Por isso,
Já designei meu filho Antíoco para rei, a quem, em outras ocasiões, confiei e recomendei a maior parte de vós quando partia para outras terras. A ele escrevi a carta abaixo. Rogo-vos, portanto, e peço que, em memória de meus benefícios para convosco, tanto gerais como particulares, tenhais para com meu filho a mesma benevolência que para comigo, pois estou convencido de que ele seguirá minhas intenções e agirá convosco com moderação e humildade. Assim, esse carrasco e blasfemador pereceu miseravelmente, distante, nas montanhas, em meio àqueles sofrimentos que ele mesmo havia infligido aos outros. Filipe, seu amigo de infância, levou seu corpo e em seguida partiu para o Egito, para junto de Ptolomeu Filomentor, para escapar ao filho de Antíoco.